Eu vou fazer a leitura no livro de Apocalipse, capítulo 10, os versículos de 8 a 10. E depois o Edmilson vem com a mensagem. Tá? E a voz que eu ouvi do céu falou comigo novamente e disse: vai e toma o pequeno livro que está aberto na mão do anjo que esteve em pé sobre o mar e sobre a terra. E eu fui até o anjo e lhe disse: dá-me o pequeno livro. E ele me disse: toma-o e coma-o. Ele fará teu ventre amargo, mas em tua boca será doce como mel. Eu tomei o pequeno livro da mão do anjo e o comi. E ele era na minha boca doce como mel. E assim que terminei de comê-lo, no meu ventre ficou amargo. O meu sogro, ele fala o seguinte, que existem duas coisas que os homens precisam aprender na vida. A primeira coisa é conseguir entender o Apocalipse. E a segunda coisa é entender as mulheres. Então vamos prestar bem atenção na mensagem para a gente tentar, entender como a gente faz isso. Meu sogro falou que o Apocalipse é mais fácil, viu? Graça e paz, moçada. Eu já escrevi vários livros, alguns livros publicados, muitos de vocês já leram, possuem esses livros. Alguns se esgotaram, outros eu ainda tenho. Mas tem um livro que eu afirmo sem medo de errar, que eu escrevi e que a esmagadora maioria não viu nem leu. Pouquíssimas pessoas tiveram acesso a esse livro. Minha esposa, os meus filhos, os pais da minha esposa, os meus pais, e fica por aí. Com os dedos das duas mãos a gente conta quantos leitores tiveram acesso a esse livro. E eu estou com esse livro aqui nas minhas mãos. É um livro de capa verde, capa dura. Quando que eu escrevi esse livro? Esse livro eu dei para a Regina ainda no nosso namoro. Nem tinha essa coisa do computador ainda. E todas as páginas, elas foram datilografadas por mim. Esse livro ele tem poesias com todas as letras do alfabeto. Então, todas as letras do alfabeto têm uma palavra e uma poesia que eu fiz para Rê. Então, esse livro ele só tem um exemplar, que é esse, e foi dedicado para um público, que é a Regina, e, por razões óbvias, só esse pessoal teve acesso. Eu pedi autorização para ela e ela me deu. Eu vou ler uma das poesias para vocês, que é a última poesia, com a letra Z, e a palavra foi zungu. É duro você achar a palavra com a letra Z. Eu vou ler para você, Conflitos sem razão. Vêm como os ventos, efeitos do coração, rápidos ou lentos. Foge da realidade, abraça a felicidade, judia de um coração, convive com a solidão. Conflitos sem idade, à procura de emoção. Sentimentos sem gravidade, forte é luz de lampião. São ridículos e pobres, só que crescem e tomam importância, porque vem de você, porque vai de mim. Os conflitos são assim, não pedem licença, não marcam hora.
O que dói é sua demora no momento de ir embora. Olha como é que eu termino um livro, por favor, com 23 poesias. Zungu, o significado da palavra, fala sobre uma casa mal conservada, uma casa pobre, meio caindo aos pedaços, e ele fala sobre confusão, sobre barulho, sobre desordem, sobre falta de organização. E aí eu peguei essa palavra para falar dos pequenos conflitos que muitas vezes abalam e destroem relacionamentos. Eu acho assim, nessa quarentena, né, que é a nossa pergunta, mel ou fel? Eu acho que eu e a Rê, nós fomos preparados, sem saber que estávamos sendo preparados, para viver e viver muito bem na quarentena. Desde que nós nos casamos, e isso tem 30 anos, a gente, basicamente, esses 30 anos, foi só ali no comecinho do casamento que não aconteceu o que eu vou te falar agora. Porque eu ainda trabalhava numa empresa e ela em outra, mas foi um ano e pouquinho, a gente já pediu a conta dos nossos empregos e nós montamos um pequeno escritório, um pequeno negócio. Desde então, a gente trabalha junto todos os dias. Eu sempre costumo brincar quando dou palestra para casais e quando falo para famílias, que eu sou um dos raros pastores que a secretária senta no colo e a esposa não tem ciúmes. A secretária é minha esposa, dá licença, deixar claro aqui. Então a gente trabalha junto esse tempo todo. Então a gente vive junto. Deus me concedeu a graça de que a gente toma o nosso café da manhã, a gente almoça, a gente tem o nosso jantar, os nossos lanches. 90% das vezes a família está junto nas refeições, orando a Deus, agradecendo a Deus e recebendo de Deus o alimento. Então, para a gente não teve nenhuma novidade da gente estar junto 24 horas dentro de casa. A novidade é o fato de não poder sair, é o fato de que você não tem como visitar ou receber visita, enfim, essa é a novidade. Mas a crise de estar junto, vou ter que conviver, vou ter que ficar com os meus... Não, essa, graças a Deus, nós fomos poupados. Agora, eu tenho certeza, sem medo de errar, que esse mel que, graças a Deus, a gente experimenta ao longo das décadas, se deve ao livrinho, ao pequeno livro, ao livrinho que a Regina leu no começo ali de Apocalipse. O livrinho é a palavra de Deus, o livrinho é a Bíblia Sagrada. É a palavra que tem sido norte para a gente, para a nossa vida, para a nossa história. É fácil? Não. Nós também tivemos, como temos e deveremos ter aí no futuro, as nossas porções de fel. Todo casal tem, toda família tem. O problema é que tem um ditado popular que diz que pouco fel amarga muito mel. Se você permitir que o fel entre e ele domine, ele começa a amargar tudo de bom que tem em volta. É a poesia que eu fiz para Rê. Pequenos conflitos, muitas vezes eles demoram para ir embora e eles causam assim grandes dificuldades na vida, no relacionamento de uma família. Eu recebo diariamente, na posição que ocupo de pastor, não só da IAP do Parque, mas de outras famílias, de outros estados, de outros lugares que me acompanham e confiam no nosso trabalho e falam com a gente. Mas eu recebo pedidos de socorro, aconselhamento, pedidos de oração, porque o casamento não vai bem, porque a luta está grande, porque a barra nessa quarentena está meio que insuportável. Essa semana eu comecei a ler um livro, é um livro que o John Piper ele lançou agora,
E o tema do livro dele é Coronavírus e Cristo. E é muito interessante a temática que o John Piper usa no livro dele. Ele usa a seguinte expressão: os fundamentos da nossa sociedade parece que estão todos abalados. E aí ele faz uma pergunta: e você? Você tem uma rocha sobre os seus pés que nunca se abala? E aí ele coloca um traço e ele põe uma palavra para dar ênfase na pergunta dele. Você tem uma rocha que nunca se abala agora. Não é uma rocha que não se abalará, é uma rocha que não se abala agora. E para mim ficou muito claro, pode ser que você dê risada ou não entenda a minha comparação, ficou muito claro a frase do teólogo John Piper, respeitado assim no mundo acadêmico, por teólogos no mundo inteiro, quando eu assisti ontem com meu neto um trechinho de Toy Story 4. Você vai falar, caramba, John Piper e Toy Story. Tem um momento no Toy Story que eles têm que voar numa loja de brinquedo, de coisas antigas, para resgatar um brinquedo, alguma coisa assim. E aí eles vão chamar o Kabum. O Kabum. O que é o Kabum? As crianças que estão me ouvindo e os pais que assistiram vão saber. Você que não assistiu, segura firme aí, não foge não. O Kabum é um motoqueiro acróbata, certo? E o Kabum, ele é muito engraçado quando ele entra, a fala dele, ele gosta de ficar fazendo, se exibindo, mostrando as habilidades dele em cima da moto e tal. E precisa voar de um móvel até outro. Aí o Kabum, ele fica todo empolgado, mas na hora que passam a missão para ele, ele lembra do dilema que ele teve com a criança que era dona dele e que ele não conseguia voar. Até que a mocinha do filme lá, que eu não lembro, que faz par com a Beth, que faz par com o Woody, o cowboy, ela chega para ele e fala assim, Kabum, esquece o seu passado, não fica preso ao seu passado, você é capaz de voar, faça aquilo para o que você nasceu, o seu propósito, agora, faz o seu melhor agora. Aí ele ouve esse agora e ele fica assim, caramba, é mesmo, é agora, eu preciso ser bom agora, é agora que me chamaram, agora eu vou ser útil, agora. John Piper e Toy Story. O John Piper fala exatamente isso. Você tem uma rocha que você pode colocar os seus pés, enquanto todas as fundações do mundo e da sociedade estão sendo abaladas, estremecidas, você tem uma rocha que você pode firmar os seus pés e ficar firme diante de todo esse terremoto social que nós estamos enfrentando. E essa rocha, quando a gente vai no profeta Isaías, capítulo 30, verso 29, ele vai dizer assim, que nós voltaremos a dançar, a celebrar como numa festa, quando nós voltarmos para o monte e estarmos ali na rocha de Israel, junto da rocha de Israel. Jesus, no Sermão do Monte, ele conclui o Sermão do Monte com a ilustração sobre a casa construída na areia e a casa construída na rocha. Pregadores no mundo inteiro deixam as suas melhores ilustrações para o final de uma mensagem. E Jesus deixa exatamente a ilustração de duas famílias. Uma constrói na areia, a outra constrói na rocha. A que constrói na rocha e a que constrói na areia suportam ventos. O vento, a tempestade, o terremoto, o coronavírus vem sobre as duas casas, mas a que está na rocha permanece e a outra é destruída. Então a ideia de rocha na palavra é que Deus, Cristo, é a nossa rocha. Eu vou ler para você o Salmo 27, o verso 5, e é nele que a gente vai refletir. Ele diz assim, porque no tempo da dificuldade ele me esconderá no seu pavilhão, no segredo do seu tabernáculo ele me esconderá, ele me porá sobre uma rocha. Amém. Olha só, o salmista, aqui no Salmo 27, ele diz para mim e para você,
Ele diz de forma categórica, no tempo da aflição, dependendo da tradução que você tem aí nas suas mãos, no tempo da dificuldade, no tempo da tribulação, no tempo da prova, Ele me protegerá. Nesse tempo, a minha casa e a sua casa precisam de uma rocha. Nós não podemos ficar à deriva com tudo que está acontecendo. Nessa quarentena, a gente tem que saber qual é o solo da nossa casa. Se a nossa casa está abalada, se a nossa casa está em crise, se os relacionamentos estão todos conturbados ou se nós temos uma rocha. Em janeiro de 2009, aconteceu algo simplesmente incrível nos Estados Unidos, em Nova York, algo que virou filme. Em janeiro de 2009, numa manhã de muito frio em Nova York, um avião decolou. No que ele decolou, aves entraram nos 2 motores e paralisaram, desligaram os 2 motores simultaneamente e a aeronave ficou sem motor. Naquele momento, o capitão da aeronave, o comandante da aeronave, o nome dele é Sullenberg, conhecido como Sully, pode ser que você tenha assistido esse filme, ele fala com a torre de controle, explica o que aconteceu e pede autorização para a torre para ele poder mudar a rota do avião. A torre autoriza ele voltar para o aeroporto, ele tinha acabado de decolar. Mas veja, um avião quando decola, ou acabado de decolar, ele vai longe. E aí ele faz todo o cálculo, um cara extremamente experiente, um cara com 4 décadas de piloto, um cara que somava mais de 19 mil horas de voo, um cara que já tinha sido instrutor, já tinha sido inspetor de acidentes aéreos, então ele conhece aquela máquina, ele conhece as variáveis do que ele está fazendo. Ele não é um cara que vai depender só do piloto automático, ele sabe comandar aquela máquina. Aí ele faz todo o cálculo em fração de segundos e a conclusão dele é: não dá tempo de eu levar essa aeronave sem motor até o aeroporto, a gente vai cair. A solução dele, ele olha para o rio Hudson e ele fala: a única chance é eu pousar no rio Hudson. E naquele momento ele esquece a torre de controle, ele esquece a ordem e ele fala: não, eu vou assumir o comando. E ele vira a direção do avião e vai para o rio Hudson. Ele ergue um pouquinho o avião para passar por cima da ponte George Washington, senão ele bateria na ponte. E aí, quando ele vê o rio, ele vai planando o avião, segurando a velocidade, porque a manobra dele, ele sabe, a chance dele é de 1 em 1 milhão. Não dá para fazer isso, não é recomendável. Os manuais da aviação vão falar que é uma manobra impossível naquela velocidade, naquela situação. Mas é a alternativa que ele tem. E aí ele coloca o avião e ele vai, a 1 minuto e meio do impacto com a água, ele passa para todos os passageiros e tripulação, que está todo mundo em polvorosa, está todo mundo já em pânico, gritando. Quem já teve em avião passando pânico, como eu, não vou contar essa história aqui, tomaria muito tempo, consegue multiplicar e imaginar o que eles passaram ali, aqueles passageiros. Ele manda o seguinte aviso, com uma voz calma, porém firme. Ele fala: preparem-se para o impacto. E aí, 1 minuto e meio depois, eles têm o contato com a água. Para ter o contato com a água, ele tem que colocar a aeronave paralelo com a água, o máximo possível, reduzir a velocidade, porque dependendo da força, da velocidade, a aeronave se espatifaria em 1 milhão de pedacinhos. E aí, quando encosta na água, ele ergue um pouquinho o nariz da aeronave, vai baixando vagarosamente, acerta as asas e o avião vai e para. Cara, ele conseguiu uma manobra perfeita, pilotando uma aeronave metálica com 80 toneladas.
sem motor. E aí ele para. Quando ele para nas águas geladas ali do rio Hudson, pânico total, os passageiros, todo mundo já indo para a saída de emergência, o avião já está afundando, a água está entrando, já vem vindo equipes de salvamento, balsa e tudo isso, e vai saindo um por um. Ele não sai da aeronave até que o último passageiro, o último tripulante saia. Quando todos saíram e já tem água quase até a metade da aeronave, ele ainda anda na aeronave 2 vezes para se certificar se não ficou ninguém para trás. Ele é o último a sair. Naquele dia, todos saem sãos e salvos daquela aeronave. E quando eles saem, naquele dia, o prefeito do estado, o governador, eu não vou lembrar, de Nova York, David Peterson, ele que pronuncia numa entrevista a frase que virou filme. Hoje aconteceu um milagre no rio Hudson. E esse é o filme, Milagre no Rio Hudson. Um homem, porque ele tinha experiência, porque ele tinha disciplina, porque esse cara tinha 19 mil horas de voo sem nenhum acidente, ele não tinha uma mancha no currículo e na biografia dele. Tudo bem, eu não sou piloto de avião e acho que a maioria não é, ou ninguém é de quem está me assistindo. Mas nós motoristas que nunca batemos o carro, a gente bate no peito e fala assim, eu nunca bati meu carro. É assim que a gente faz, a gente fica orgulhoso. Aí aqueles que bateram dão uma risadinha, baixam a cabeça, aqueles que têm 250 pontos na carteira, tudo bem. Mas quem nunca bateu o carro tem esse orgulho. E imagina um cara que tem 19 mil horas de voo e nunca teve uma falha e um erro. Esse cara realmente viveu um milagre. Ele fez o dever de casa, porque ele sabia, ele dominava aquela situação, ele tinha competência no que fazia. Ele administrou o avião e o pânico, e não o pânico e o avião administraram ele, porque ele, comandante, não podia entrar em desespero. E naquele dia realmente um milagre aconteceu. Naquele dia a rocha, que é Cristo, nas maiores tribulações, manteve todo mundo são e salvo. Só que o texto do Salmo 27, verso 5, fala que no dia da tribulação, no dia da dificuldade, Ele me protegerá. O que é que pode acontecer na vida se faltar neste versículo o Ele? No dia da tribulação, Ele me protegerá. O que acontece quando no dia da tribulação eu não tenho comunhão com Ele? Eu não dependo dele, eu não acredito nele, eu não confio nele. O que pode acontecer? Então deixa eu te contar. Em 2011, uma mulher, também em Nova York, com 25 anos de idade. A história dela é muito triste. Ela fora durante toda a vida violentada, massacrada, rejeitada, abusada pelos homens com os quais ela se relacionou. Aos 15 anos de idade ela teve um filho. Não manteve o relacionamento com o homem que era o pai desse filho. Passou um tempo, ela conheceu outro homem. E com esse outro homem ela teve 3 filhos. Só que esse homem não quis assumir esses filhos. Esse homem não quis casar com ela, embora ela quisesse casar. Esse homem ele foi preso, para você ter uma ideia, pelo menos 2 vezes. Uma vez por não pagar a pensão alimentícia desses filhos. E a segunda vez porque ele estava cuidando de um dos filhos com 2 anos de idade e ele não percebeu. A criancinha sai andando, gatinhando da casa, sai pelas ruas de Nova York, todo mundo entra em pânico, era época de frio em Nova York. Essa criança foi encontrada às 1h15 da manhã, com a roupinha molhada, tremendo, chorando, gemendo de frio. Quando a polícia encontra e se certifica de quem estava responsável por essa criança era o pai, por negligência, ele também foi preso. Dentre outras prisões que ele teve que puxar por negligência, por maus tratos, por uma série de coisas. Bom, aí essa mulher está com 25 anos de idade, essa mulher tem 4 filhos, e quando chega em abril de 2011,
essa mulher ela deixa no Facebook pessoal dela uma mensagem de despedida. Ela deixa a mensagem, ela pega os 4 filhos, coloca na van, no carro dela, passa na casa dos pais, se despede do pai, da mãe e da avó. E se despede assim, ela estava se despedindo, mas não falou que era uma despedida. Passou com os filhos, aquela alegria dos avós quando vê os filhos, deu tchau para todo mundo que ela queria ver pela última vez, coloca os filhos no carro e ela sai em direção ao rio Hudson. E ela vai em abril de 2011 e entra com tudo com a van dela e mergulha nas águas geladas do rio Hudson. O filho dela de 10 anos de idade, aquele que ela teve aos 15 anos, ele consegue se afastar da mãe, ele consegue, embora a pressão da água e a van afundando, abrir a janela e sair. Ele consegue nadar até as margens do rio e ele não morre. Mas a van afunda e naquele dia morre a mãe e 3 filhos. O garoto que sobreviveu, ele conta qual foi a última frase da mãe. Dentro do carro, ela segurando as crianças e queria segurar ele também. E a frase dela era uma só: se eu vou morrer, vocês vão morrer comigo. Os vizinhos dessa mulher, eles contam que naquele dia, 1 hora antes do acidente, o pai das 3 crianças, que não casou com ela, que não morava com ela, que era violento com ela, que abusava dela, ele esteve na casa dela. Durante uma meia hora ele ficou esmurrando paredes e portas, gritando com ela. Segundo a vizinhança, ele era um cara estúpido, era um cara violento, que fazia muitas ameaças para ela. Segundo a vizinhança também, ela era uma boa mãe, os filhos viviam bem vestidos, bem tratados, eram crianças educadas, atenciosas, bons alunos. Ela era uma mulher que trabalhava de manhã, trabalhava de noite, ela fazia faculdade, ela lutava para melhorar de vida. Só que ela vivia tendo as ameaças deste cara, que não dá para a gente julgar aqui, são informações que a gente vai tendo. Mas aí ela se joga no rio e ela mata a família dela. O que nós temos aqui? Por causa da responsabilidade assumida de um homem, em 2009, 155 pessoas sobreviveram para voltar aos braços da sua família, inclusive o comandante Sully. Ele poderia ter deixado uma mulher viúva e filhas órfãs, mas ele, aquele dia, quando ele pousa o avião, ele volta para sua esposa e volta para suas filhas. Agora, por causa da irresponsabilidade de um ou mais homens, 4 pessoas morreram no mesmo rio Hudson. Morreram da forma mais improvável, mas morreram. As nossas omissões, as nossas inconsequências podem matar os nossos filhos, podem matar os sonhos dos nossos filhos, as esperanças dos nossos filhos e podem matar fisicamente os nossos filhos. Como é que a gente julga essas coisas? O fato é que quando falta a rocha que é Cristo, nos relacionamentos e nos lares, as coisas se abalam. As coisas simplesmente, elas não ficam simples, elas não são fáceis. Não dá para a gente mensurar tudo o que vai acontecer. Não dá para a gente imaginar como serão as coisas. Eu batizei uma vez um casal de idade avançada, entre 50 e 60 anos. Durante décadas, aquele marido foi um homem bruto, um homem estúpido, um homem violento dentro de casa. Mas quando eles se converteram mesmo, e o casal se converteu juntamente. E o choro deles, durante alguns anos, enquanto eu os pastoreei, o choro deles era assim: uma filha veio para o Evangelho, o outro filho também veio, mas tem uma filha que ela não aceita. E uma vez eu conversei com essa filha, e a fala dessa filha foi assim: pastor, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de Cristo, eu só vou ouvir o que o Senhor tem para falar, e só vou me abrir para ouvir o Evangelho o dia que dentro de casa o testemunho do meu pai mudar.
Porque, segundo ela, mesmo tendo aceitado a Cristo, esse pai continuava bruto. Não fisicamente, mas bruto nas palavras, estúpido, impaciente. E a impaciência dele, o choro dele, o lamento dele, era porque ele queria ver a conversão da casa dele. Então ele queria que os filhos sentissem o que ele sentia. Eu lembro de um dia que eu perguntei para ele: quantos anos o senhor tem? Aí, alguma coisa assim, ele falou: 57. Eu falei: pois é, Jesus esperou o senhor 57 anos, teve toda a paciência, toda a tolerância, todo o amor do mundo durante 57 anos. Será que o senhor não pode esperar um pouquinho os seus filhos? Porque o seu testemunho até agora não ajuda muito. O senhor vai ter que ter paciência, fé, joelho no chão, e provar para a sua casa que o senhor de fato mudou e que Cristo agora domina a sua vida, os seus desejos, as suas palavras, o seu modo de ser. E foi a partir dessa conversa que ele entendeu, suportou e aguentou o tranco e toda a luta. Hoje eu posso te dizer que toda a casa foi rendida ao Senhor Jesus. Toda a casa está aos pés de Cristo. Porque Cristo, sim, Ele é a nossa rocha. A vida pode, de fato, nessa quarentena, estar um fel. E fel é um líquido produzido pelo fígado, o suco biliar. E o nosso fígado, em média, produz mais ou menos 1 litro desse líquido, amargo, mal cheiroso, ruim. Então, realmente, a sua casa pode estar um fel, mas o livrinho, a palavra de Deus, aquele livrinho que João pega nas mãos e que no versículo 11, na sequência do versículo 10 que a Regina leu, o anjo vai falar para ele assim: volta e profetiza. Por quê? Porque agora ele tem o livrinho. O livrinho, se a gente se rende às promessas, aos mandamentos, ao evangelho da graça que está nesse livrinho, Cristo, ele transforma o fel das nossas casas em mel. Ele faz isso. Se você ler todo o capítulo 10 do Apocalipse, e de fato meu pai tem razão, é mais fácil ou menos difícil a gente compreender o Apocalipse do que compreender as mulheres. É um mistério assim, é um universo incompreensível. Mas se você ler todo o capítulo 10, ele é só um preparo para chegar na ideia do livrinho, e ele é um interlúdio entre a 6ª e a 7ª trombeta. As coisas que vão acontecer na 7ª trombeta do Apocalipse são aqueles últimos acontecimentos que antecedem a aparição de Cristo, do noivo, do Cordeiro nos céus. É muito legal que tem um momento que o anjo que segura esse livrinho, é um anjo poderoso, na visão de João, ele coloca um pé no mar e outro pé na terra. E acho que é no versículo 5 do capítulo 10 que ele está com um pé no mar, um pé na terra e ergue as mãos para falar sobre a glória de Deus, o mandato de Deus, o livrinho. A ideia do livrinho, da palavra de Deus, é que ela abarca, ela abrange toda a história do planeta. Ela detém os rumos do planeta, porque é a poderosa palavra de Deus. E se ela é poderosa para o planeta, ela é poderosa na minha casa, porque eu faço parte dessa comunidade global. Eu faço parte dessa grande massa de gente com as suas diferenças, as suas peculiaridades. Eu faço parte, eu não estou fora desse grupo. E eu preciso me render a esse livro, a palavra de Deus, o melhor texto que você poderia abraçar para a sua vida. Bom, eu acabei de afirmar para você que o fel das nossas casas pode ser transformado em mel. Então eu vou concluir com um testemunho do pastor Tony Evans. O pastor Tony Evans, ele é pastor, se eu não me engano, da igreja Bible Fellowship, não sei se é assim a pronúncia. É uma igreja onde ele é pastor lá há 40 anos já, pastor sênior. Uma igreja hoje com mais de 10 mil membros, apenas ali naquela construção. E ele tem um testemunho, ele conta a história da casa dele. Ele diz que até os 10 anos de idade, o que ele tinha na casa dele era fel.
Ele diz que a infância dele foi meio que roubada dele. Ele não teve uma casa cheia de paz, uma casa onde os pais tinham harmonia, não. A lembrança que ele tem dos 10 primeiros anos de vida, do pai e da mãe em constante conflito, muita briga e praticamente todos os dias falando: vamos divorciar. Não, eu quero divorciar. Não, então vai, procura um advogado e tal. Sabe, esse tipo de briga. E ele fala que foi muito traumático para ele. Mas ele fala que teve um dia que as coisas mudaram e foi aos 10 anos de idade. Deixa eu abrir uma janela, você vai entender. O mês de Elul, no calendário judaico, é o 6º mês do calendário judaico. O mês de Elul, ele é conhecido e é chamado pelos judeus como o mês do arrependimento, dias de arrependimento. Elul é um acrônimo que as suas primeiras letras vêm de uma expressão judaica que, traduzida para a gente, é: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Foi no mês de Elul que Moisés subiu novamente ao Sinai, ficou lá uma quarentena, ficou lá 40 dias, e depois ele desce com as novas tábuas do concerto. Lembra que ele, muito nervoso, quebrou as tábuas, e aí ele tem que subir de novo, ficou lá 40 dias e desceu com as tábuas do concerto, que era o mesmo texto e os mesmos mandamentos. É quando Moisés desce. O Salmo 27, que eu li para você, ele é o salmo lido durante todo o mês de Elul na nação de Israel, entre os judeus ortodoxos. Todos os trabalhos religiosos, o final de todas as cerimônias no mês de Elul, eles leem o Salmo 27, porque o Salmo 27 para eles é um salmo de arrependimento, embora para muito judeu estudioso da palavra, o Salmo 27 não fala nada de arrependimento. Para muitos, o salmo que deveria estar ali no mês de Elul seria o Salmo 51, que é onde Davi faz toda a sua confissão, uma confissão eloquente, insuperável, a confissão de Davi por causa do adultério com Batseba, por causa da morte de Urias, é o Salmo 51. Mas rabinos olham para o Salmo 27, estudiosos da Torá, estudiosos da palavra de Deus, estudiosos dos Salmos, e eles dizem que o Salmo 27 realmente não tem nada de arrependimento, mas ele tem algo sensacional. Ele combate o pecado na sua origem. Ele combate o pecado na sua origem. Então, o Salmo 27, ele é lido nesse mês de arrependimento. Por que eu estou te falando tudo isso? Porque na minha casa e na sua casa, se não houver arrependimento, a graça, ela não vai trabalhar. E não é porque a graça não é poderosa, a graça é tremenda, a graça é infinita, a graça é maravilhosa, o perdão de Deus é algo inexplicável. Se você quer um milagre como aconteceu lá no Rio Hudson, na sua casa, você precisa começar com arrependimento. Você precisa dar um passo para pedir perdão para a sua esposa, para pedir perdão para o seu marido, para pedir perdão para os seus filhos, para pedir perdão para os seus pais, para pedir perdão para o seu irmão, para pedir perdão para a sua irmã, para pedir perdão para o vovô e a vovó que porventura possam morar aí com você, o primo, o tio, a tia, eu não sei quem mora aí na sua casa, em quantos vocês são, eu não sei, mas para que haja perdão, para que haja graça, para que a gente possa, como Moisés desceu depois de 40 dias do Sinai, para que a gente saia dessa quarentena melhor, precisa de arrependimento. Arrependimento é mudança de postura e de atitude, é você jogar fora orgulhos, jogar fora vaidades, jogar fora a sua opinião, as suas convicções, ceder um pouco, em nome da paz, em nome da alegria, em nome do amor, em nome de viver bem, cara. As pessoas que estão aí do teu lado, elas precisam da sua aliança, elas precisam do seu pacto. Então a gente volta lá na casa do pastor Tony Evans, quando ele tinha 10 anos de idade. Quando ele tinha 10 anos de idade, parece que aconteceu na casa dele um mês de arrependimento. Ele conta que a mãe
quando o pai aceita Jesus, foi com 10 anos de idade, o pai se rende a Cristo. E de fato, o pai se converteu mesmo. O pai se tornou um grande estudioso da Bíblia e em pouco tempo se tornou um evangelista. O pai abraçou o evangelho. Como aquele pai que eu citei agora há pouco para você, que veio falar comigo reclamando da filha que não aceitava Cristo. E o pai do pastor Tony Evans se rendeu a Cristo. Ele diz que a situação ficou pior. A mãe dele, que já brigava de monte, que falava de divórcio, quando o cara era um ímpio, um pagão, sem Cristo no coração, quando ele se rende a Cristo, o ódio dela aumentou, porque ela não se converteu. O ódio dela aumentou e ele conta que a mãe fazia de tudo para irritar o pai, para o pai a odiar e para o pai se afastar da Bíblia, da palavra, do Evangelho, da igreja, dos irmãos e de Cristo. Pode ser que tenha gente me ouvindo aí que passou por essa experiência. Quando a gente recebe a Cristo, é impressionante. Enquanto você está no mundão, aprontando todas, frequentando todos os inferninhos, você tem aprovação. Os amigos estão tudo ali, é tudo brother. Mas quando você chega para os seus amigos e fala, olha, eu mudei de vida, eu me rendi a Cristo, a grande maioria vai começar a te criticar, vai começar a te rejeitar, a te abandonar. A grande maioria. E isso começou a acontecer de uma forma intensa na casa do pastor Tony Evans. E ele fala que teve um período que a coisa foi ficando pior, mas, para surpresa dele, o pai dele aceitou a Cristo. E o pai dele, quanto mais a mãe o ofendia, gritava com ele, xingava ele, humilhava ele, afrontava os irmãos da fé, afrontava a família, provocava ele no sentido dele odiar ela, mas ele demonstrava amor, carinho, paciência, compreensão, tolerância com a sua esposa. Por quê? Porque ele estava lendo o Evangelho. E lendo o Evangelho, ele foi entendendo, não, eu preciso ser o cara que dá a vida pela minha esposa, como Cristo deu pela igreja. Eu preciso amar a minha esposa. E eu decidi amar a minha esposa, que é como Cristo nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu, Ele decide. Ele nos amou primeiro, não fui eu que tomei a iniciativa, é Ele que tomou a iniciativa. E aí um dia, perto da meia-noite, quando todo mundo já estava dormindo na casa do pastor Tony Evans, ele está lá sentado na sala, na sua mesa, lendo a Bíblia, e ele ouve passos na escada, ele olha a esposa, e ele olha, a esposa está descendo, soluçando e chorando muito. Aí ele parou a leitura, olhou para ela e perguntou assim, está tudo bem? O que aconteceu? E aí ela começa a falar, ela fala, eu não entendo o que está acontecendo, eu te odeio, eu te ofendo, eu faço tudo para você me odiar, eu ofendo a sua fé, eu ofendo esse livro que você não para de ler, e você me ama mais, me ama mais, me ama mais e me ama mais. Você me perdoa, você me ajuda, o que eu peço você faz de boa, você suporta humilhações que eu faço você passar na frente das crianças, na frente dos nossos parentes, na frente dos meus pais, na frente dos seus pais, eu te humilho na frente de todo mundo, eu sou a pior mulher do mundo e você responde com amor, você só me ama, você só me ama, você só me ama. E ele ficou olhando para ela, estático, até que ela não aguentou mais no discurso dela e ela chorava muito, ela virou para ele e falou assim, eu quero para a minha vida o que você ganhou na sua vida, porque isso que você tem deve ser muito bom e muito verdadeiro. Naquele dia, eles se abraçaram, ela dobrou os joelhos, ela se rendeu a Cristo, ele orou por ela,